Race Report da minha quarta meia maratona, que foi na New Balance 42K. Eu tô me preparando para essa prova basicamente desde o começo do ano, então até fiz uma meia maratona no meio do caminho, que foi na Internacional do Paraná, porém lá não era para ser uma prova para eu fazer tempo. Diferente de Porto Alegre, que desde o início já era uma prova que eu ia para fazer tempo, que eu ia para fazer força, então me preparei durante todo esse ano para fazer isso. A expectativa para a prova estava bem alta, porque muita gente falando que era uma prova super organizada, que era uma prova muito grande, que era uma das mais organizadas do Brasil esse ano, eles levando o Kipchoge, e a gente tava realmente esperando o que foi no momento da retirada de kit, porque a gente foi retirar o kit e realmente, gente, não tinha fila, retirada do chip, retirada do kit. Quando tinha fila, ainda assim era uma fila que passava rápido, não foi nada que fez a gente ficar lá horas esperando, diferente da prova da Internacional do Paraná, que a gente ficou acho que 2 horas numa fila para conseguir retirar o kit. Foi assim, uma experiência muito ruim na véspera da prova, isso não aconteceu lá. Então, retiramos o kit na sexta-feira. No sábado, ficamos só em casa descansando pré-prova, porque tava chovendo muito em Porto Alegre. Inclusive, já sabíamos que poderia estar chovendo no domingo. Chegou o domingo e realmente estava chovendo muito. Gente, desde a hora, assim, choveu a noite inteira. De manhã a gente chegou lá, estava chovendo muito, muita água no chão. Não parava de chover, simplesmente. Aí a gente achou ali um ponto de ônibus para ficar abrigado um tempinho. Porém, não tinha muito o que fazer. E teve uma hora que a gente só pegou e falou, vamos. Aí deu uma tréguinha chuva, a gente foi. Estávamos com aqueles cobertor térmico e tinha um cara vendendo capa de chuva, compramos a capa de chuva também pra tentar proteger um pouco naquele momento. Fomos pro guarda-volume. Gente, o lugar do guarda-volume estava um caos, muita lama. Antes de largar a prova, eu acho que eu já tinha afundado meu pé na lama umas 3 vezes, então meu pé já tava encharcado. E assim, eu tentando, porque eu tava muito tranquila pra essa prova. Eu fui com uma cabeça muito diferente da minha outra prova, então eu fui tranquila. E tentando estar, isso não vai me abalar, vamos assim mesmo. Tá bom, deixamos as coisas no guarda-volumes e fomos pro onde estavam os banheiros químicos, a mesma coisa. Gente, o banheiro químico não estava ruim, porém o acesso ao banheiro químico tava assim caótico, porque umas poças enormes, sabe? Você tem que ficar desviando, pulando, pisando na ponta de pé, e mesmo assim não tinha muito o que fazer. Usamos o banheiro químico e falamos, tá bom, vamos pra largada. No momento de ir pra largada, não tinha sinalização fácil de onde era a largada. Então a gente andou um monte para outro lado até entender que tinha que voltar, que a largada na verdade era lá perto de onde a gente estava antes. Isso é uma coisa que me desestabiliza um pouco, é o tipo de coisa que não pode acontecer comigo em largada de prova. Aí tá bom, encontramos um lugar para acessar a largada. Não tinha como acessar os pelotões de largada, porque simplesmente não dava para passar. Quando a gente saía da arena para ir para largada, estava uma muvuca de gente ali e não tinha como passar. Achei um cantinho ali, no final das contas a gente largou todo mundo no pelotão A. O meu não era o A, o meu era o B, mas não tinha como eu ir para trás. Não tava nem sinalizado, gente. Eu não achei marcação de onde tinha o B, o C, o D. Não tinha como. Largamos ali mesmo. Não dava pra entender também que já tinha largado, eu só vi, passei o porte e comecei a correr. A Beatriz ainda falou assim, eu só entendi que a gente tinha largado porque eu vi que a Jorge tava correndo, aí eu corri atrás. Um caos, chovendo, chão muito, assim, alagado, sabe? Tinha muita água no chão. Isso, assim, minha experiência individual. Eu não senti tanto isso como algo negativo na prova. Eu sei que foi, eu sei que impacta, a umidade impacta, mas assim, eu falei, tá, vou fazer o que eu tenho que fazer e eu consegui fazer. O que dificultou no começo da prova, que não dava pra imprimir ritmo, porque tinha muita gente. E teve, depois que passou a primeira parte, acho que o primeiro quilômetro, afunilava muito. Aí ficou meia rua pra ir, meia rua pra voltar. E muita gente. E como tava muito alagado, dava muito medo de você ficar desviando e ultrapassando, porque você não sabia se embaixo da poça tinha um buraco, onde você ia pisar, onde você não ia pisar, ficava perigoso. E ultrapassar pra cá já tava o cone dividindo o outro lado. E parecia que os cones estavam meio tortos também, porque às vezes você ia e aí o cone tava mais pra cá do que o de trás. Então, essa parte foi bem caótica. Na volta dos 21, tinha muita água no chão, gente, muita água, muita água. Sim,
Eu sei que está repetitivo, mas é porque tinha realmente muita água. E chovendo ainda. Aí a gente retornou ainda nessa divisão de meia rua. E aí quando abriu de novo a rua, que daí era uma rua larga pra gente correr, aí eu consegui imprimir ritmo de corrida e encaixei. Por que eu falo que eu não percebi que agora eu lembro dessas coisas, mas no momento eu não percebi tanto? Porque eu tava muito focada no que eu tinha que fazer. Muito no estado assim, tá, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso e pronto. Então, essas coisas externas, pela primeira vez, não tiveram tanto efeito sobre mim, sobre a minha corrida. Eu comecei a encaixar um ritmo forte. 5,56 a 5 baixo. Foi assim, uma das primeiras provas que eu consegui. Eu tinha encaixado isso já numa prova aqui na minha cidade, mas era uma prova com muita subida, muita descida. Então, na subida diminuía bastante, depois na descida descia bastante. Então, não é a mesma coisa de você correr constante num lugar plano. E realmente, pra quem foi pra tempo, os 21 quilômetros, muito plano. Não fiquei sentindo falso plano, não senti nada, assim. Tinha algumas descidinhas e alguns falsos planos, mas não foi uma coisa que me impactou. Então, eu consegui realmente encaixar o ritmo. Tava com uma dor no tornozelo, mas eu falei, cara, é isso, eu vou sustentar. E aí essa dor, ela só foi passar, eu só senti que eu aqueci mesmo, que essa dor foi passar depois do quilômetro 5 ali, que aí passou essa parte também que tava mais caótica do início da prova. Tomei meu primeiro gel no quilômetro 6. Até aí tava tudo bem, aguinha de garrafa, o chão também cheio e tampinha pra um lado e garrafa pra outro. Um perigo, inclusive uma amiga minha pisou e torceu o tornozelo e correu a prova inteira com o tornozelo torcido. E eu acredito que tenha tido mais gente que aconteceu isso, porque a garrafinha, ela é grande, ela é mais dura, então a pessoa se pisa em cima, é muito mais perigoso do que um copinho, na minha opinião. Fui, tomei o primeiro gel, continuei. Sexto quilômetro. A estratégia era eu tomar o segundo gel no quilômetro 11 alguma coisa, onde tinha água, e o terceiro no quilômetro quase 14, era 13 alguma coisa, onde teria outra água. Quando chegou no quilômetro 11 e pouco, tomei o segundo gel. Só que ali eu já tava sentindo uma coisa, entendeu? Eu já tava um pouco enjoada. E aí, quando chegou o momento de tomar o terceiro gel, eu falei, eu não vou conseguir. E eu não tomei o terceiro gel. Eu sei que eu tive que fazer um trabalho mental muito grande de pensar, não é esse gel que vai acabar com a sua prova, eu tive que ficar me auto regulando ali pra isso não ter um impacto muito grande no meu emocional. E aí continuei forte. A hora que bateu 17, aí bate aquela, né? Pô, eu tenho que segurar mais 5 desse jeito, porque são muitos quilômetros. Mas eu só pensava assim, é só segurar, focava muito na minha passada, no meu braço, na minha mecânica de braço mesmo, comecei a sentir um pouco a lombar. Eu treinei algumas vezes carregando o celular no meu bolso aqui atrás, e eu fui assim. Porém, eu acho que essa dorzinha, ela é de carregar o celular atrás. Mesmo assim, ignorei e falei, é só sustentar. E eu tava muito bem. Acho que pela primeira vez eu estava correndo num ritmo tão forte e com uma frequência cardíaca tão encaixada, conseguia falar com as pessoas. Obviamente que eu não fiquei fofocando e tagarelando horrores, mas eu conseguia falar com as pessoas, assim, correndo a 4,56, a 4,57. Bizarro quanto eu cheguei bem no final desse ciclo. Queria agradecer a minha assessoria, meus treinadores, porque eu tenho certeza que eu não teria chego tão bem se não fosse um treinamento tão individualizado e um cuidado tão especial que eu tive durante o ciclo. Então eu tava me sentindo, assim, incrível. Não porque não estava difícil, mas porque eu estava conseguindo e eu estava acreditando que eu ia conseguir. Quando deu o quilômetro 19 e meio, eu comecei a sentir a dor do facão. E era bem no momento que eu tava começando a acelerar, porque eu queria terminar a prova mais forte. E eu vi que eu tava com um ritmo médio muito bom. E eu queria acelerar porque eu tava bem. Só que eu tive muita dor, aquela dor desviada lateral. Gente, foi a pior que eu já tive. Eu tive que parar. Real, parei e tentava voltar. E quando eu voltava correndo, doía muito. E aí, nessa, eu fui do quilômetro 19,5, basicamente, até a linha de chegada com muita dor, gente. Assim, muita dor. Tentava corria um pouquinho. Nossa, uma dor absurda. Tô lembrando da dor, doía muito. Corria um pouquinho, parava de novo. E aí eu tentava caminhar, né? Mas assim,
realmente foi uma dor muito forte. Independente disso, quando deu ali faltando uns 400 ou 500 metros, tinha uma pessoa que eu conheço, que é a Dani. Muito obrigada, Dani, porque você gritou pra mim, eu tava já me arrastando. Eu falei, cara, agora eu vou correr, eu vou chegar, independente do que seja. E aí eu consegui correr até a chegada. Não consegui sprintar, mas eu consegui correr até a chegada, graças a Deus. Cheguei pelo menos correndo. Cheguei bem. Ficou dolorida ali, fiquei me sentindo assim meio frustrada por conta do final, mas independente disso foi uma prova incrível. Eu corri em ritmos que eu nunca imaginei, bati quase todos os meus RPs de 10, de 15, de 16, de 20, de 21 também. Então assim, eu fiquei um pouco frustrada num primeiro momento por conta do final, mas até eu já comecei a me regular e falar assim, não, você não precisa ficar frustrada por conta do final da prova, você fez uma prova incrível, então eu já me autorregulei, já tentei colocar a cabeça no lugar de que foi ótimo. No pós-prova também tinha pouca sinalização na organização da prova, então assim, a minha experiência de corrida foi muito boa porque eu tava com a cabeça muito boa. Porém, eu não vou negar que a organização da prova ela tem um papel muito importante em fazer a parte dela para que os corredores estejam bem para correr, para que a preocupação do corredor seja só correr. Por isso que a gente paga caro, porque senão você só sai correr na rua e pronto. Se você paga uma inscrição de uma prova, uma estrutura de uma prova, espera-se que seja boa. Teve gente errando o percurso, não é porque eu não tive essa experiência que eu vou dizer que foi tudo perfeito, porque a hora que sai, tanto que depois que saía dali de você pegar a medalha, pegar a água e tal, muita gente perguntando onde eu guardo volumes, onde eu guardo volumes. E aí depois uma galera chegando da maratona, onde eu guardo volume, onde eu guardo volume, a pessoa encharcada. E aí depois pra descobrir que na hora de retirar os pertences do guarda-volume, ainda não tinha chego. Então assim, teve muitas coisas da organização que precisam ser melhoradas para outras edições. Mas a minha experiência de corrida ela foi muito boa. Saí muito feliz com o meu resultado, com o que eu fui capaz de fazer ali, orgulhosa de mim, orgulhosa do que eu fiz. Eu acho que a corrida ela ensina a gente um pouco mais cada dia, então as corridas ruins elas ensinam, as corridas boas elas ensinam e até a dor que a gente sente no meio do caminho. Ela também ensina alguma coisa. Inclusive hoje de manhã eu tava na terapia e eu fiz uma associação muito engraçada do que aconteceu no quilômetro 20 com uma outra coisa que tá acontecendo na minha vida pessoal também, que uma sensação muito, muito parecida, assim, e reflete, né? Reflete em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é. Se eu puder te dar um conselho pra você que não corre, comece a correr, porque é uma experiência que só quem vive sabe como é. É isso, gente. Tô muito feliz. Que venham as próximas.